4 deputados do PSL usaram cota parlamentar para financiar a divulgação de atos antidemocráticos. De acordo com reportagem do jornal O Globo, os valores chegaram a R$30 mil. A investigação levou os nomes dos parlamentares Bia Kicis, Giga Peixoto, Aline Sleutz e General Girão. O dinheiro da cota parlamentar desembolsado pelos deputados foi destinado à empresa Inclutec, Tecnologia de Informação. A empresa pertence ao publicitário Sérgio Lima, marqueteiro do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar. A Inclutec é suspeita de produzir conteúdos para divulgação de atos com pautas antidemocráticas em inquérito que apura a organização e financiamento de manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Em um despacho no inquérito, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, escreveu que os parlamentares repassaram o dinheiro e ainda ajudaram na formulação das mensagens. Nesta segunda-feira, após mandado de busca e apreensão realizado ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal está apurando quem financia os acampamentos bolsonaristas em Brasília. Constantino. Paulo, tem muitas coisas aí. A primeira é chamar atenção para a perseguição evidente ao bolsonarismo. E o duplo padrão, seja dos órgãos de Estado e do próprio Supremo Tribunal Federal, que tocam um inquérito, tudo misturado, né? Tem o de fake news e tem esse aí, dos atos antidemocráticos, como o da mídia, né? A chamada, por exemplo, do Globo sobre essa operação na chácara lá do grupo da Sarah Winter é uma coisa impressionante, né? Extremista, tratada como terrorista. Encontraram na chácara, que contou ali na operação com 30 policiais, helicóptero e escambau, né? Inclusive, alguns policiais teriam, falado que estavam com vergonha de ter que seguir uma ordem dessa natureza. Encontraram cartazes e fogos de artifício. E uma faca numa chácara, né? Que coisa perigosa. Por que não vão procurar coisas antidemocráticas nas manifestações que tem bandeira pedindo ditadura do proletário, que tem Antifa, que tem Black Bloc, que tem torcida organizada de time de futebol que é composta por marginais, né? Então, o duplo padrão está evidente, é uma imprensa que nunca chamou ninguém à esquerda de extremista, nem mesmo o MST, nem Boulos, nem ninguém, nem comunista é chamado de extremista, e de repente essa moça é tratada como uma grande extremista ou terrorista, né? Como diz, inclusive, aí a revista Isto É, numa chamada de capa, né? E eu achei curiosíssimo que a turma do antagonista, na chamada sobre essa operação policial, colocou a foto da chácara, né? Talvez por um pouco de vergonha, e é até raro no caso deles, que não tem vergonha de muita coisa, porque se botar a foto do que foi apreendido, realmente é constrangedor demais, é humilhante. Então eles colocaram a foto da chácara, né? Então, estamos diante de uma narrativa, de uma perseguição do Estado, um Estado policialesco, e tudo isso é muito grave. Sobre os parlamentares em questão, a deputada Bia Kicis se manifestou, outros também. Veja, é preciso tomar muito cuidado aqui para a gente não ser leviano e não cair na narrativa de quem está jogando um jogo sujo, né? De um deputado que às vezes contrata uma empresa para fazer um trabalho de auxílio virtual, que é legítimo e faz parte do mandato, e você acusar esse recurso de financiar atos antidemocráticos. Você, Paulo, sabe, assim como eu, porque já falamos disso no Jornal da Manhã, que não existe essa coisa de atos democráticos e atos antidemocráticos. Isso já é uma narrativa cafajeste, né, de boa parte da mídia, que chama de atos democráticos esses atos que contam com partidos comunistas pedindo ditadura do proletário, torcidas organizadas e tudo mais, e chama de atos antidemocráticos qualquer ato de apoio ao bolsonarismo que tenha uma ou 2 ou 5 faixas falando de AI-5. Né? Isso não é um ato antidemocrático. Então, é perfeitamente legítimo que o parlamentar possa, inclusive, achar que precisa apoiar atitudes e tudo, de apoio ao governo, ou às suas pautas e tudo, e numa manifestação dessas aparecerem meia dúzia de gatos pingados com placas na mão. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado para a gente não cair nessa narrativa falsa como uma nota de R$3. Eu não caio nisso, né? Então, não são atos antidemocráticos. Isso já é ceder a premissa que querem esses que falam, por exemplo, em inquérito de fake news, como fez o relator
Alexandre de Moraes, citando ameaças de um advogado do Sul. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, absolutamente nada. Né? Então, fizeram o samba do crioulo doido, misturaram alhos com bugalhos e estão tentando colar a pecha, inclusive em parlamentares que apoiam o governo e o presidente, de que eles financiam de forma escusa atos terroristas, antidemocráticos e, na essência, tudo não passa de um apoio a Sarah Winter e o seu grupo dos 300, que não chega a 30. Né? Então, querem criminalizar aqui o apoio ao presidente. É disso que se trata. E quem não está enxergando isso como um big picture, como a floresta, e fica olhando para cada árvore, está mais perdido que cego em tiroteio. Então, não contem comigo para aceitar a premissa implícita nessa questão. Não se trata de ato antidemocrático, a menos que estejam falando da turma que pede ditadura do proletário. Mas aí não tem ninguém investigando, não é mesmo? Josias de Souza. A espontaneidade das manifestações de rua diminui na proporção direta do aumento do aparato de produção. Se for confirmado o uso de dinheiro público na organização, na promoção de manifestações antidemocráticas, isso vai reforçar a ideia de que em política nada se cria, nada se transforma, tudo se corrompe. Durante anos, movimentos sociais como o MST e entidades como a CUT, braço e mão do PT nas arcas do Tesouro e do Imposto Sindical, patrocinaram atos de rua hipoteticamente espontâneos. Agora vem à luz a suspeita de que parte da verba que financia a promoção da ida da infantaria do bolsonarismo às ruas pode estar saindo dos gabinetes de deputados federais bolsonaristas. Os deputados negam que tenham usado a verba destinada à divulgação dos seus mandatos para trombetear atos de rua, sobretudo atos antidemocráticos. E a Procuradoria diz ter colecionado evidências que indicam o contrário. A suspeita é de que verba da Câmara tenha escorrido para uma empresa do marqueteiro Sérgio Lima, que ajuda a promover o partido do Bolsonaro, partido que o presidente Bolsonaro está organizando, e estaria atuando também na promoção dessas manifestações de rua. Há duas coisas incômodas nesse episódio. A primeira é essa suspeita de que manifestações de rua possam estar sendo financiadas pelo déficit público. E a segunda é o absurdo de que deputados federais possam estar atuando de alguma maneira para financiar atos que são ornamentados com faixas que defendem, entre outras maluquices, o fechamento do Congresso. Isso daria ao episódio, que já é absurdo, ares de inaceitável. Agora, algo assim, sustentado pela Procuradoria, não pode ficar no ar como uma dúvida pendente de investigação. É preciso elucidar isso, mas de forma muito definitiva e cabal, porque não dá para a gente aceitar como natural a repetição de vícios que sempre foram condenados. Encostar manifestação de rua, entre aspas, espontânea, no déficit público, não é algo que possa ser aceitado, não. Thaís Oyama. Eu discordo um pouco dos dois colegas, Paulo, porque, bom, primeiro, você ir a uma passeata e pedir a volta do AI-5 e fechamento do Supremo é, para mim, uma prova de ignorância antes de tudo. Ignorância, veja bem, no sentido de não saber o que foi o AI-5 para pedir a volta dele e nem o que seria o regime democrático sem o arbítrio do Poder Judiciário, da STF, né? Mas investigar deputados porque eles teriam usado a cota parlamentar para financiar atos antidemocráticos, eu acho um exagero. E mais ainda, criminalizar isso com base na Lei de Segurança Nacional, eu acho um exagero ainda maior. É diferente, e aí eu discordo do Constantino, do caso de um grupo, como esse tal aí da senhora Sara Giromini, que participa dessas manifestações e organiza o acampamento armado em frente ao Congresso, e atira rojões contra o STF e ameaça ministros do STF em vídeos gravados. Isso sim tem de ser investigado. Agora, voltando aos parlamentares, eu concordo que recurso público não é para chamar manifestação. Essa tal dessa verba para cota parlamentar, que eu já acho em si um absurdo, é para custear o mandato do deputado, não é para chamar manifestação. Mas, nesse caso, uma investigação administrativa do Congresso não seria suficiente, tem que ir lá para a Procuradoria, Lei de Segurança Nacional. E, mesmo assim, essas acusações
tem um tanto de fragilidade, porque essa tal dessa cota parlamentar, ela serve para tanta coisa, ela tem um arco tão amplo aí que ela pode muito bem ser encaixada aí tem esse item divulgação para verba, divulgação do mandato parlamentar. De alguma forma, esses deputados participaram dessas manifestações, apoiaram as manifestações apoiam o partido ao qual eles pertencem, isso de alguma forma não poderia estar muito longe de divulgação do mandato parlamentar. Mas, de novo, eu acho que isso é uma questão administrativa e não policial. Outra coisa, eu acho que seria uma boa ocasião para discutir essa aberração chamada cota parlamentar, que varia, você sabe, né, de R$35 mil a R$45 mil por mês. A variação depende da região a qual o deputado pertence. E elas sempre se prestaram a péssimo uso, sempre deram margem a escândalos, os preços das coisas estão sempre muito acima do mercado, as coisas compradas, adquiridas, os serviços adquiridos pelos deputados, né? A gasolina que ele compra, porque também essa cota serve para abastecer os tanques dos veículos dos deputados, a gasolina é sempre a mais cara do mundo, e sem falar nas gráficas dos amigos, né? Na era do PT era isso. Tinha muito escândalo que vinha disso. Verba da cota parlamentar usada supostamente para contratar serviços de gráficas sempre os amigos, gráficas sempre de uma porta só, gráficas que não tinham mais que um funcionário. Isso na era petista. Na era bolsonarista agora surge essa suspeita e a nova versão dessa gráfica dos amigos parece ser aí a empresa das redes sociais dos amigos. Mas só para completar, o Constantino sempre usa esse argumento aí, digamos assim, de falar, e o PT, que é aquele velho assunto, né? Em latim, tu coque, em inglês, what about, e em português virou e o PT, e daí o PT. Eu só queria dizer que eu não vejo há muito tempo, acho que desde a queda do muro, ninguém pedindo a ditadura do proletariado, acho que foi isso que o Constantino quis dizer. E talvez por causa disso ninguém esteja sendo investigado. Vamos lá, Constantino. Não, a Thaís está um pouco desinformada, porque teve placa pedindo isso nessas manifestações recentes, né? Agora, eu queria falar algumas coisas só, voltar nesse assunto, porque tem uma região cinzenta aqui, né, com essas práticas comuns da política nacional que eu condeno, e aí eu vou concordar com a Thaís, tem que diminuir o número de assessor, tem que diminuir remuneração, privilégio, cortar, tudo isso estamos de acordo, né? Mas uma vez que existe isso, e estamos na era das redes sociais, é preciso tomar muito cuidado. E a coisa que eu venho denunciando mais aqui é o duplo padrão. E aí a reação de muitos que querem, hoje em dia, só pensar em derrubar o governo, é falar que é passar pano, e o PT e tudo mais. Não, não é. É exatamente chamar atenção para o duplo padrão, porque existe uma perseguição em curso. E quando essa perseguição vem do próprio Supremo Tribunal Federal, com esse inquérito absurdo, com o uso de lei de segurança nacional, aí a coisa é muito grave. Aí qualquer liberal tem que saltar da cadeira, porque estamos diante de um potencial Estado policialesco. Isso é muito grave, né? Mas veja, usar recursos para pagar manifestações nas redes sociais ou nas ruas, que acabam indo para as ruas e tudo. Como é que fica a história da garotada lá do MBL, os tucanos de esquerda lá? Como é que fica? Tem um advogado que vive entrando com pedido até de impeachment, tentaram proibir churrasco do presidente da República, liberais, né? E o rapaz é lotado no gabinete lá de um deles, né? Ganha salário público. Como é que fica? Vivem produzindo coisa nas redes sociais e nas ruas. É verdade que é meio micado, tem lá meia dúzia de pessoas batendo panela, mas e aí? Quem é que está pagando isso? Uma delas foi lá fazer um teatrinho na saída do Planalto, lembra? Para falar que o presidente Bolsonaro que era uma eleitora arrependida. Aí ela mandou uma cartinha que eles postaram, dizendo que naquele dia pediu para descontar o salário, mas ela vive de recurso público, a atriz lá fracassada. Então como é que fica essa história? E a Joyce Hasselman, que também acabou vazando áudio e tudo, de que ela mandava criar grupo e tudo para defender, para atacar. Como é que fica? Quem é o parlamentar hoje em dia que não usa rede social e recurso para isso? Agora, o gabinete do ódio, aí só existe o do bolsonarismo. Percebe? Então, quando o sujeito está diante desse grau de hipocrisia, de duplo padrão e de perseguição, em nome da justiça, do senso de proporção e da isonomia, não é que ele passe a defender o governo, não. É que ele passa a atacar os hipócritas. Só que aí, como os hipócritas não têm argumento, falam que é gado, que é vendido, que passa pano. Porque não tem como argumentar
diante de tamanho duplo padrão. Josias pedindo a palavra. Eu só queria lembrar que, nesse caso aqui, nós estamos tratando de uma investigação que não nasceu daquele inquérito ilegal lá do Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de uma investigação que foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e que foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma investigação de mostruário, nasceu como deveria nascer e está transcorrendo dentro da normalidade. Então, não se está falando aqui de nenhum absurdo legal. E talvez uma sindicância da Câmara pudesse averiguar isso que está sendo visto aí nesse inquérito. Agora, se foi aberta uma investigação, o objetivo dessa investigação era percorrer o caminho do dinheiro que financia as tais manifestações, e você esbarrou ali nessa participação ou suposta participação de parlamentares, não tem como não investigar. Não há como transferir isso para uma auditoria da Câmara ou negligenciar, encobrir. Não, tem que investigar. Apareceu, tem que investigar. E eu acho que, neste caso, é preciso investigar com muito rigor. Eu não consigo diferenciar uma utilização dessa verba de gabinete, de parlamentar, na promoção desse tipo de manifestação, do uso de verba do imposto sindical ou de verba pública destinada, por exemplo, ao MST e utilizada para fazer atos de rua. Não consigo fazer distinção. Para mim, é tudo a mesma coisa. É desvio de finalidade. É utilização de dinheiro público para algo que deveria ser espontâneo. É manifestação financiada pelo déficit público.